As 10 famílias mais poderosas do mundo. Descubra quem elas são. Vamos mergulhar num tema que exala riqueza, intriga e conspiração. As famílias mais poderosas do mundo. Começamos nossa lista com um nome que ressoa pelos corredores da história financeira. Os Rothschild. Originários da Alemanha do século XVIII, os Rothschild construíram um império bancário que cruzou oceanos, financiando guerras e impérios. Imaginem Game of Thrones, mas com menos dragões e mais títulos do Tesouro Nacional. Os Rothschild eram mestres na arte da alavancagem financeira, usando sua vasta rede de bancos e agentes para financiar governos e indústrias inteiras. Mas com grande poder vem grande desconfiança. E os Rothschild não escaparam das teorias da conspiração e acusações de manipulação por debaixo dos panos. Verdade seja dita, a real extensão da influência dos Rothschild permanece um mistério. Se os Rothschild eram os mestres discretos das finanças globais, os Rockefellers eram seus equivalentes americanos, construindo um império no viscoso ouro negro, o petróleo. John D. Rockefeller, o patriarca da família, transformou a Standard Oil em um gigante monopolista. No final do século XIX, a Standard Oil controlava quase 90% da produção de petróleo nos Estados Unidos, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Mas diferente de muitos barões ladrões da época, os Rockefellers entenderam o poder da boa publicidade e da filantropia estratégica. Através da Fundação Rockefeller, a família financiou avanços na medicina, educação e desenvolvimento global, limpando sua imagem e consolidando seu legado como benfeitores da humanidade. O legado dos Rockefeller permanece complexo e multifacetado, personificando o paradoxo do poder americano. Enquanto os Rothschild e os Rockefellers exerciam seu poder através das finanças e da indústria, os Murdoch dominavam uma força ainda mais sutil e poderosa, a mídia. Liderados por Rupert Murdoch, construíram um império midiático global, moldando opiniões públicas e influenciando eleições. A história dos Murdoch é de ambição implacável e táticas agressivas. Preparem-se para mergulhar no mundo do consumo em massa, onde as prateleiras nunca estão vazias e os preços baixos sempre escondem algo. Os Walton, a família por trás do gigante do varejo Walmart, construíram um império na promessa de conveniência acessível. A história do Walmart é uma história tipicamente americana. Um homem, Sam Walton, com um sonho e uma ética de trabalho incansável. O resultado? Uma rede de hipermercados que se espalha pelo mundo, vendendo de tudo a preços que fariam seus avós caírem para trás. Mas o sucesso do Walmart teve um custo, incluindo críticas por suas práticas trabalhistas e impacto devastador nas pequenas empresas. Em essência, os Walton construíram seu império sobre os escombros de inúmeras lojinhas de bairro e nenhuma lista de famílias poderosas estaria completa sem mencionar a realeza. E nesse quesito, os Windsor são a realeza reinante. Por gerações, eles se sentaram no trono do Império Britânico, comandando exércitos e ditando políticas. Mas ao contrário dos outros titãs desta lista, o poder dos Windsor não vem apenas de riqueza ou influência econômica, mas de algo muito mais antigo e enraizado, a hereditariedade. Embora o Império Britânico tenha diminuído, a influência cultural dos Windsor continua forte. Eles são ícones globais, suas vidas e escândalos devorados por milhões em todo o mundo, como uma novela da vida real. Mas por trás do glamour e da pompa reside uma história mais sombria de exploração colonial e opressão. Se você pensou que tínhamos terminado com o petróleo, se enganou. Os irmãos Koch, Charles e David transformaram sua fortuna em uma máquina política bem azeitada. Enquanto os Rockefellers usavam sua filantropia para polir sua imagem pública,
Os Koch preferiram uma abordagem mais direta, injetando bilhões de dólares em think tanks conservadores e campanhas políticas. Eles são os padrinhos do movimento Tea Party e os arquitetos da negação das mudanças climáticas. Sua influência se estende por todos os níveis de governo, desde a nomeação de juízes da Suprema Corte até a aprovação de leis que beneficiam seus vastos negócios. Os críticos argumentam que os Koch são uma ameaça à democracia americana, usando sua fortuna colossal para distorcer o processo político. Seus defensores os elogiam como defensores da liberdade individual e do livre mercado. No coração da Península Arábica, a família Saud governa a Arábia Saudita com um punho de ferro envolto em seda. Eles são os guardiões dos locais mais sagrados do Islã e os controladores do mercado global de petróleo, um poder e tanto. A história da ascensão ao poder da família Saud é uma história de alianças tribais e um acordo estratégico com o Ocidente. Essa parceria transformou a Arábia Saudita de um reino desértico em uma potência global. Por um lado, a família Saud se apresenta como a guardiã da tradição islâmica, impondo uma interpretação rígida da lei Sharia. Por outro lado, eles acumulam fortunas pessoais inimagináveis, se entregando a um estilo de vida nababesco. Capítulo 8. Os Pictet, os banqueiros secretos de Genebra e a arte da discrição. Enquanto os Rothschild e os Rockefellers construíram seus impérios sob os holofotes, os Pictet preferiram a discrição, como um ninja financeiro. Fundado em Genebra em 1805, o Pictet Group é um dos bancos privados mais antigos e reservados do mundo. Sua reputação de discrição é lendária, um imã para aqueles que buscam proteger seus ativos de impostos e olhares curiosos. Pouco se sabe sobre as operações internas do Pictet Group, e é exatamente assim que eles gostam. Alguns argumentam que a cultura de sigilo do Pictet Group facilita a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro. Capítulo 9. Os Barclay. Propriedades, mídia e o jogo de monopólio britânico. Imagine um jogo de banco imobiliário onde todas as propriedades pertencem à mesma família. Bem-vindos ao mundo dos irmãos Barclay, David e Frederick, que usaram sua fortuna para construir um império imobiliário e de mídia. Os gêmeos Barclay começaram modestamente, administrando pensões e casas de repouso antes de mergulharem de cabeça no mercado imobiliário. Eles adquiriram o The Daily Telegraph, usando suas páginas para promover suas opiniões políticas. Ao longo do caminho, eles cultivaram uma reputação de sigilo e implacabilidade, como verdadeiros tubarões do mercado. Capítulo 10. Os Mars. Chocolate, segredos e o império discreto dos doces. Preparem-se para saciar seus desejos por doces e segredos corporativos, porque estamos entrando no mundo delicioso e misterioso da família Mars. Ao contrário de outras famílias nesta lista, os Mars são notoriamente reservados, como se fossem agentes secretos do chocolate. Eles são o unicórnio do mundo corporativo, uma empresa familiar multibilionária que conseguiu evitar a cobiça do mercado de ações. A história da Mars é uma história de inovação e uma compreensão astuta da psique humana. Afinal, quem resiste a um bom chocolate? Mas por trás da fachada açucarada, reside uma cultura corporativa intensa e secreta. As famílias mais poderosas do mundo, um legado complexo. E assim concluímos nossa jornada pelas dinastias mais poderosas do mundo. Aquelas famílias que moldaram a história e acumularam fortunas inimagináveis. Vimos como elas conquistaram seu poder, explorando recursos e manipulando mercados, deixando sua marca no mundo. Mas o legado dessas famílias é complexo e cheio de nuances. Para cada ato de filantropia, há um rastro de exploração, como um jogo de luz e sombra. O poder, como aprendemos, raramente é exercido sem consequências.
Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários sua opinião. Curta e compartilhe para que outras pessoas possam saber sobre essas famílias. Obrigado e até o próximo vídeo.